Gênese no lar, Evangelho no coração. Iniciando a semana, segunda-feira, 22 de junho do ano de 2020. Laços eternos. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14. Vamos trabalhar o item 8º. Vamos ler um versículo escolhido por Allan Kardec, atribuído a Jesus no capítulo 18 de Lucas, 20º verso. E sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Agora o item 8º, intitulado A Parentela Corporal e Espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o filho de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros estes espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, e se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações das almas. As segundas, frágeis como a matéria,
se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o Espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias circunstâncias. Gênesis no Lar abre a semana de uma maneira muito especial, tratando dos laços, do parentesco, das afinidades. Naturalmente nos perguntaremos: por que esta mensagem caiu no nosso coração exatamente no início dessa semana? Sem qualquer interesse de dar uma conotação mística, mas sob o ponto de vista das necessidades que cada um de nós apresentamos, por certo, esse texto vai falar para o planejamento da semana. Portanto, que possamos começar bem atentos ao que advirá. Para isso precisamos de preparar, para trabalhar, amar, esmerar, encantar, sublimar, libertar, dinamizar em qualquer movimento que nos cause dúvida, medo, insegurança, ansiedade, irritação, intolerância. Preparemos. Embora não seja novidade, porque vivemos em família. Em Espiritismo aprendemos que é a célula base, fundamental, de toda uma sociedade. E por mais que as forças materialistas, individualistas, que promovem a competição, que desvaloriza a moral, que tenta pulverizar os laços espirituais, insistem para desagregar essa célula, criar rupturas e promover a morte. Há uma religiosidade, sob o ponto de vista íntimo,
que é a força natural, a força divina, que está dentro de nós, que precisa de ser observada e oportunizada para que as manifestações do pensar, do sentir, do falar, do agir estejam em consonância, em relação direta com esta manifestação que se dá pela nossa consciência. Desafiador lidar com o dia a dia, aonde constatamos que esta equação que o Espiritismo nos oferece, ela é uma das mais desafiadoras na evolução, pois lidamos com laços consanguíneos e laços espirituais. Corporais consanguíneos são transitórios e podem se dissolver sob o ponto de vista das mudanças, do afastamento de membros, como também moralmente pode ser definido términos a partir do não investimento na relação. O que muitas vezes acontece quando ignoramos e permitimos que a suscetibilidade, o chamado melindre, ganhe corpo. Quando ameaçados por opiniões diferentes, comportamentos estranhos, costumamos levar para o campo do personalismo e, mesmo que inconscientemente, vamos apertando aquele botão de stop e não mais. E aí, naturalmente, há os afastamentos em função da reação para preservar a si mesmo, ou seja, favorecida pelo egoísmo ou pelo orgulho ferido. Os seres vão favorecendo que a ruptura moral se dê imediata. E aí, naturalmente, os sentimentos, as emoções ganham mais terreno. Naturalmente também essa equação nos aponta que nem tudo depende apenas daqueles que estão realmente procurando entender a importância e investindo. Como nós que estamos aqui em Espiritismo, debruçando em torno da matéria, estudando. Porque podemos nos esforçar, carregar aquela água na peneira, como se diz em Minas Gerais, mas muitas vezes isso parece até como se o movimento fosse o de dar o chamado murro na ponta da faca, porque não há reciprocidade. Há um investimento, mas do lado de lá, como se tudo movimentasse de uma forma contrária. Não é simples. Nós estamos aqui teorizando para abrir os painéis e que cada um possa observar que estudar o comportamento traz um aprendizado muito especial, porque vai naturalmente exigir uma resposta daquele que está procurando compreender, naturalmente. E no nosso caso aqui, eu estou avocando essa condição, porque nós não viemos aqui apenas passear nas letras que falam de espiritualidade. Como filósofos ou discípulos do Mestre, aquele que deu a vida pela humanidade, por nós, estamos então sendo convidados para fazer por onde que o ensino fomente o nosso crescimento. Então, se nós colocarmos um muro
deixando o assunto família de lado, e olhar para dentro da nossa realidade, percebendo a importância de estudar para viver, refletir para sublimar, nosso compromisso ele tem a ver com escolhas. E antes de chegarmos à Terra, nós pedimos e nos foi concedido. Pode ser que em alguns casos não necessariamente nós escolhemos. Podemos ter sido constrangidos, mas de qualquer sorte nós aceitamos. Constrangidos em qual sentido? Um professor chega para o aluno e fala: olha, essa lição é difícil para você, mas se você vencer conhecendo e aplicando e sublimando, o beneficiado serás tu. Aí, naturalmente, o constrangimento aqui é moral. Não estamos falando aqui que foi determinado sem que nós tivéssemos o direito de rechaçar. Não. Nós estamos aqui para refletir que fomos constrangidos em função do que nós mesmos semeamos de dificuldades, de problemas, comportamentos que sugeriram imperfeições morais, ao nível íntimo como em nível do semelhante. Então nós falamos: Senhor, eis aqui o serviçal, e reencarnamos. Porque também neste momento de escolha foi dito: não vos deixarei órfãos. Jesus e os seus representantes afirmaram que estariam conosco. E nós estamos constatando que eles estão realmente conosco. É complexo. Quando vamos observar hostilidades, violência, antagonismos que vão de uma forma de encontro com tudo que nós estamos tentando vislumbrar como um mundo melhor. Ah, como seria bom se todos estivessem marchando na mesma direção do Cristo. Aí a gente pode, para consolar corações, dizer assim: mas todos estão marchando, porém, por caminhos diversos. As escolhas, quando constatamos que são prejudiciais, que não nos vinculemos, ou que não sejamos cúmplices, mas também que não sejamos indiferentes, que possamos, mesmo que à distância, orar, vibrar por aqueles que supostamente estão cometendo delitos graves. Pois não temos competência para ajuizar os motivos, porque eles podem estar vinculando a causas anteriores e não atuais. E que também tenhamos a certeza de que as experiências, elas possuem prazos de validade, os chamados ciclos. Então, existem relações que realmente não têm possibilidades de progredirem, porque os indivíduos estão escolhendo ideais, princípios diferentes e muito diferentes. Então, que nós possamos compreender que este processo, mesmo que sejam validados em espaço e tempo de minutos, eles trazem consigo notícias benditas, e bem-aventurado quem aproveita. O Khalil Gibran tem aquela famosa frase que as pessoas repetem e nem sempre param para estudar esse assunto, sob o ponto de vista de profundidade. A frase: nossos filhos não são nossos filhos.
Eles estão nossos filhos. E é verdade. E bem-aventurados pais e mães, principalmente os pais, que aproveitam a oportunidade com seus filhos. Por quê? Porque a mãe geralmente, não me refiro às que põe no mundo, mas as mães que dão a vida pelos filhos, por terem gestado, por terem uma relação mais psíquica e fisiológica com os filhos, tem uma oportunidade sagrada de trabalhar sentimentos mais puros. Embora isso não é via de regra. Isso pode acontecer de uma forma inversa. O pai mais do que a mãe. Mas, porque a mãe jamais deixa de ser mãe. A mãe estará investindo sempre neste sentimento nobre. O pai, o homem, sob o ponto de vista de uma tendência a ser mais racionalizado ou racionalizante as suas relações, pode, sim, criar rupturas desse sentimento. Mas independente de pais e mães, falando do todo, poder dar a vida pelos filhos, mesmo que estes ofereçam respostas da ingratidão, do não reconhecimento, é uma oportunidade sagrada de cumprirmos a tarefa como filhos de Deus, porque estaremos retribuindo todo o amor que o alto consagra para a nossa caminhada. Agora, sob o ponto de vista da sua relação com seus irmãos, com seus pais, com parentes próximos ou não, lembremos que também é uma relação filial. Você pode, com Jesus, movimentar-se trabalhando com sentimentos nobres. Então, por mais distante e indiferente, por mais animosidades, você pode adotar filhos, que seja seu sogro, sua sogra, seu primo, seu vizinho, seu patrão, não importa. Você estará agindo como a aproveitar a oportunidade de exercer misericórdia para com todos. E bem-aventurados são os misericordiosos. Certa feita, Simão Pedro, o discípulo, aquele que representa maioridade, mais maturidade entre os seguidores de Jesus, se aproximou do mestre, que promovia um encontro numa daquelas noites de encantamento, de fertilização da humanidade. Ele chegou para o evangelho da noite, mas trazendo à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Essa descrição está no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, pelo espírito Nélio Lúcio. Os instrumentos da perfeição. O seu desgosto tinha a ver com seus parentes descriteriosos e rudes. O velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela. E Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo
Indagou o Senhor: E que fizestes, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovenice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Com o quê? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo, vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma.
Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum, no Evangelho da manhã, expressivo silêncio que ninguém ousou. Gênese no lar toca o nosso coração no silêncio que verte do Altíssimo, que se expressa numa musicalidade perfeita. O convite ao trabalho interior, aquietando anseios e fomentando um trabalho no bem. Somos aqueles que estão estudando a mensagem os maiores beneficiados. Quando uma fala, um comportamento, uma resolução causa um frisson interior, indignação, é necessário que reflitamos sobre o poder da administração, que envolve cuidar do que brota, que vem de dentro. Muitas vezes, por mais que julguemos que o nosso pensamento, a nossa avaliação seja melhor, é necessário lembrar com humildade que a de Deus é a perfeita. E que podemos estar, na verdade, manifestando o nosso orgulho. E a cartilha do egoísmo. Toda palavra, todo sentimento que é expressado por alguém tem uma razão de ser. E ao invés de pessoalizar a avaliação, porque naturalmente, quando ela vem de alguém que já temos animosidades bem declaradas, soam de uma forma. Mas quando a mesma mensagem vem por aquele que fala na sua cartilha, por que é acolhida? Por que nós temos interesse em prestar atenção? Então significa que há um erro, que tem um desajuste e que precisa de ser avaliado com muito carinho. Pedro chega para o mestre falando dos parentes. E Jesus devolve dizendo: eles representam a primeira oportunidade. O lar é o berço do mundo. É o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos oferece para que a gente possa subir aos céus. Nós estamos em espiritismo, perto de corações que podem já ter sido pais, filhos, cônjuges, amigos, como também podemos estar do lado de corações que cometeram equívocos para conosco ou nós para com estes, a definir que estamos em todos os lugares, em grupos, e precisamos aproveitar o ensejo para fazer laços eternos, que não sejam apenas vínculos momentâneos. Laços eternos que suscitam bondade, misericórdia e paciência, e conforme
a expressão do Senhor que foi poetizada nessa licença poética de Neio Lúcio. O tempo é o Senhor transformador. Não olhe para a vida com um olhar separativista. Procure observar que estamos vendo em partes. E como afirma Paulo de Tarso na sua epístola aos Coríntios, primeira do capítulo, tão conhecido, o 13, que fala da caridade, que é o amor em ação, um dia não mais veremos em partes, mas veremos um todo. Porque a nossa mente é um espelho que reflete conforme a nossa condição. Jesus, depois de legar uma vida de exemplos de bondade, de ensinamentos, quando abençoou até os romanos que o crucificaram, ele perdoou ao seu povo, representado pelos fariseus que o condenaram, a turba que aplaudiu, que recepcionou quando ele entrou em Jerusalém, foi a mesma que escolhera Barrabás. Ele sabia que o povo, a massa, ela não tem identidade própria, ela é manipulável. Mas o discípulo, como por exemplo Maria de Magdala, que é um dos maiores exemplos de transformação, ela que não tinha lar, ela que vendia suas forças sublimes em atos que vinculavam as paixões do mundo, tida como possuída por espíritos inferiores, mas no fundo, ela ansiava por um amor verdadeiro, e quando ela encontra com Jesus, ela abre por uma nova vida, para uma ressurreição extraordinária, e Jesus prenuncia a tarefa para ela. Modificar de uma forma definitiva, porque não bastava apenas o sentimento e a filosofia que abriam novos territórios. Era necessário passar por essa senda. E Jesus concede a ela a família da humanidade inteira, para que ela pudesse adotá-los como filhos, como cônjuges, como parentes, como companheiros de senda. E ela então resolve atender o chamamento e vai atender aos párias do mundo, aos leprosos. Ela foi cuidar daqueles que ninguém se comprometia em tratar, em dar amor e levar esperança, mesmo sabendo que poderia contrair a doença, o que acabou sendo uma ponte de luz para que ela se encontrasse definitivamente com Jesus no momento da sua desencarnação. Jesus abençoou a todos. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, porque eles veem apenas sob o ponto de vista de suas condições, porque a cada um segundo suas obras. Que possamos, meus queridos amigos, nesse evangelho da semana, que abre falando da família, observar a tarefa gigante e abençoada que o Senhor nos concedeu e que chegou o momento de levar adiante com alma e coração. E nós encerramos dizendo: quando um filho do Calvário bater a sua porta, seja ele como filho de sangue, como cônjuge, como amigo, seja quem for,
Não esqueça que a oportunidade é para você. Nada chega no seu endereço sem ter sido postado por um remetente. E este, à luz do Espiritismo, é Jesus, que representa o caminho, a verdade e a vida, a redenção e a ressurreição para essa novidade de vida. Gênese no lar. Evangelho no coração. Tenha uma semana de bênçãos na família bendita que lhe fora presenteada. Ave Cristo.